capítulo de número 20 e versículo de número 9. Glória a Deus. Quero externar a Deus a minha gratidão, amém, pela oportunidade a qual Ele nos concede por nós estarmos aqui nesta noite, reunido para louvar e adorar o nome santo do Senhor, porque Ele se faz presente aqui nesta noite, e Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, e você pode adorar a Ele nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Livro de Atos, capítulo de número 20 e versículo de número 9. Glória a Deus. Glória a Jesus. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus, pode vos assentar. Amém. Irmãos, nós vemos aqui no livro de Atos, capítulo de número 20, versículo de número 9, uma das viagens de Paulo. No capítulo anterior, no capítulo 19, no versículo de número 1, nós vemos Paulo ali tendo um particular com alguns discípulos. E Paulo pergunta para os seus discípulos: recebeste-se o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo? E eles respondem que tinha recebido somente o batismo de João Batista. E Paulo vai lhe dizer para eles que o batismo de João Batista é o batismo de arrependimento. E a Bíblia vai dizer que Paulo coloca a mão sobre a cabeça deles e todos foram cheios do Espírito Santo, foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Logo mais abaixo nós vemos Paulo também apregoando a respeito da idolatria. Nós vemos Paulo pregando ali para um povo que estava corrompido sobre a idolatria. E ele causa-se ali um grande tumulto, ali na província da Ásia. E nós vemos Paulo pregando contra a idolatria, e nós vemos ali alguns que trabalhavam na área construindo deuses para aquele povo, imagens para aquele povo. Eram Demétrios, ourives ali daquela época. Ele reúne os trabalhadores daquela época para falar com eles a respeito de Paulo, do que Paulo estavam pregando ali naquele determinado momento, naquela determinada situação, porque estava prejudicando o trabalho deles, porque eles dependiam do que eles faziam. Logo mais, nós vemos também eles questionando que isso era um risco para a profissão deles. E eles começaram a gritar ali a respeito do Deus dali da província da Ásia, que era o Ártemis, ali dos Efésios, e em pouco tempo houve um tumulto ali por causa disso, por Paulo estar pregando a verdade, por Paulo estar anunciando ali a palavra do Senhor, para que o povo pudesse ali renunciar diante da circunstância, diante da situação, do momento que aquele povo estava vivendo. Cessado-se o tumulto, nós vemos no capítulo de número 20, já no versículo de número 1, que o tumulto cessa, o povo cessa, o povo se acalma. A Bíblia vai nos dizer que Paulo encoraja os seus discípulos. Ele encoraja os seus discípulos e também os irmãos, para que eles pudessem, para que encorajar? Para que eles pudessem caminhar, para que pudesse estar fortalecido na presença do Senhor, adorando e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Nós vemos já no versículo de número 2, do capítulo número 20, Paulo começando a fazer algumas viagens. Ele vai ali viajando pela Macedônia, vai viajando, encorajando os irmãos, passa um tempo na Grécia, depois ele é conspirado pelo judeu, e ele volta à Macedônia.
de Macedônia, ele vai a Filipos e passa por ali alguns dias. E alguns dias ele prega e ele anuncia a palavra de Deus. E em uma certa casa, ele anunciando a palavra de Deus, os seus discursos ali tão grande e extenso, na qual no versículo a qual nós lemos, estando uns jovens, por nome de Eutico, assentado numa janela. O que me chama a atenção é porque eu fui estudar a respeito dessa palavra e que tinha muita gente naquela casa. E no versículo de número 18, havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Só o que me chama a atenção é que o jovem está na janela. E nós damos uma interpretação que isso aqui pode ser uma brecha. Pode ser uma brecha. E a Bíblia vai nos dizer que o jovem está dormindo, sentado numa janela e cai do terceiro andar. Nós observamos que Paulo está pregando. Nós observamos que Paulo está anunciando a palavra do Senhor. Nós estamos vivendo em tempos atuais, a qual Deus tem levantado homens, a qual Deus tem levantado mulheres, a qual Deus tem levantado jovens, a qual Deus tem levantado criança para pregar a palavra do Senhor, mas ainda existe gente na brecha. Ainda existe gente dormindo, adormecido. E nesse momento de adormecimento, nós vemos que o jovem cai morto. E muita gente que está adormecendo está morrendo na fé. Está morrendo na fé. Nós estamos vivendo em um momento contemporâneo que as nossas gerações vindouras que está vivendo em um tempo moderno, crítico, que os pais nos dias atuais estão tendo dificuldade de levar para os seus filhos para a igreja, para adorar, para glorificar, para ensinar, porque o sistema está trazendo para dentro da nossa geração um ensinamento místico, um ensinamento mentiroso. Mas nós que temos um Deus verdadeiro, um Deus tremendo, um Deus cheio de poder, um Deus cheio de graça, nós vamos criar uma geração, aleluia, vindo de Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo, onde os nossos jovens e adolescentes terão, aleluia, a verdadeira adoração dentro deles, inspirados sobre eles. Porque há tempos atrás, nós víamos jovens, adolescentes, o desejo, a vontade de estar na presença de Deus, de ser um pregador, de ser um cantor, de ser um professor, de ser um pastor. Mas hoje, nos dias atuais, no momento moderno que nós estamos vivendo em um tempo que a nossa geração está adormecida, está numa janela. Por quê? Pregador tem, pastor tem, irmãos pregando tem. Por que que nós estamos vivendo isso? Por que que tem muita geração? Por que que a nossa geração parou no tempo adormecida? Por que que a nossa geração parou? Porque nós estamos vivendo em um tempo e um período de facilidade, irmão. Tudo ficou fácil. Tudo facilitou. Ficou muito fácil hoje. De primeiro, os pais carregavam os filhos até os 18 anos. Hoje o filho aprendeu a andar, já quer andar sozinho, já quer caminhar sozinho. É por isso que nós estamos vivendo esse período. E Paulo pregando, esse jovem chamado Eutico, sentado na janela, ele adormece. Diante de um discurso, diante de uma pregação de Paulo. Paulo poderia estar pregando que Jesus salva. Paulo poderia estar pregando que Jesus liberta. Paulo poderia estar pregando sobre os tempos atuais que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas a Bíblia vai nos dizer que ele está dormindo. Dormindo. É tempo de nós voltar a tempos atrás,
sair do período pós-moderno e voltar lá. Não, mas eu vou ser quadrado, vou ser redondo. É melhor voltar a ser quadrado e redondo e ter a presença plena dentro de nós do que nós adormecer e morrer na fé. É o que tem acontecido. Tem pessoas que até para adorar, está ensinando para a nossa geração uma forma de uma adoração fictícia. Tem que se fazer assim, tem que ser assim, aleluia. Temos que mudar isso, não, isso não existe mais. Temos que modernizar. Nós estamos em pleno século 21, mas a nossa Bíblia Sagrada não relata que nós devemos modernizar a geração de adolescentes, geração de jovens. A nossa Bíblia não nos ensina que nós temos que modernizar. Não, mas vão rir de mim. Não, mas vão me perseguir. Não, mas vai falar da minha pessoa. Melhor que fale de você, melhor que ri de você, mas Jesus Cristo está contigo na tua caminhada. Está contigo na tua jornada. Paulo estava orientando o povo. Paulo estava orientando a multidão que ali estava com ele, encorajando pessoas. É tempo de nós encorajar as nossas gerações. É tempo de nós encorajar os nossos filhos. Filho, vai orar. Filho, você tem que aprender a pregar. Filho, você vai cantar. Filho, nós temos que encorajar, nós temos que trazer para dentro da nossa geração familiar que ainda existe um Deus vivo, poderoso, que ainda existe batismo com o Espírito Santo, que ainda existe isso, essas essências, ainda existe isso, ainda existe o nosso Deus não está morto, Jesus não está morto. O nosso Jesus não está dormindo em uma janela, não está na brecha. Mas o nosso Jesus vive, e Ele reina, e Ele se faz presente aqui nesta noite. Quantos na Bíblia Sagrada se adormeceram e perderam no meio do caminho? Quantos se perderam? Nós vemos aí algumas histórias. Mas Deus, Ele tem um propósito para a minha vida. Deus, Ele tem um propósito para a tua casa. Deus, Ele tem um propósito para a tua família. Deus tem um propósito para o teu filho. Deus tem um propósito para o teu esposo. Deus tem um propósito para o teu trabalho, aleluia. Basta nós crer, acreditar mesmo, para que nós podemos ter a presença constante de Deus sobre as nossas vidas. Só que a presença de Deus sobre a nossa vida não pode ser momentânea. Não pode só ser quando nós estamos na igreja. Não pode só quando nós estamos aqui, não tem que estar em todos os lugares. Mas tem pessoas que ainda encontram na brecha, dando lugar para o inimigo, se adormecendo e morrendo na fé. Quantos estão se perdendo no mundo atual e fora porque entraram na brecha? Deram brecha para o inimigo. Quantas gerações, quantos jovens nós perdemos? Quantos adolescentes estão aí no mundo e fora se perdendo? Ei, mas não tem ninguém pregando? Tem pregador, tem. Mas é tempo de nós incentivar a nossa geração também a ser um pregador da palavra de Deus. O que nós estamos incentivando são as redes sociais. O que nós estamos incentivando são o mundo atual. Nós estamos trazendo para dentro da nossa geração o mundo que nós estamos convivendo. Em vez de nós levar o que a Bíblia diz, nós estamos trazendo o mundo para dentro da nossa geração. É por isso que nós estamos vivendo em uma geração morta, fria, calculista. Por isso que nós estamos vivendo isso. Aquele desejo que o filho tinha: pai, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Pai, eu quero ser cheio pai, eu quero ser igual ao Senhor. Pai, eu quero ser um pastor. Pai, eu quero ser um pregador. Cadê? Parou isso. É tempo de nós trazer alguns preceitos, algumas doutrinas para dentro da nossa geração. Mostrar para a nossa geração que ainda existe uma Bíblia sagrada, plena, verdadeira,
que ensina os primeiros conceitos, o meio e o fim, para que nós podemos ter uma caminhada longa de fé na presença de Deus, na graça do Senhor. Só que às vezes nós questionamos, mas está tão difícil, está tão difícil conviver, está tão difícil falar, está tão difícil porque estamos vivendo em um tempo corrido. Você já percebeu que o tempo e passa assim, ó, rápido? Hoje mesmo no meu trabalho estava em uma reunião com os funcionários e de repente, conversando com eles, e eles questionaram por que o tempo está passando tão rápido. Por que o tempo está passando tão rápido? Sabe por quê? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está prestes para buscar a tua igreja. Jesus está prestes para buscar os seus. Jesus está prestes para levar a tua igreja para sentar-se na mesa preparada. Só que nós estamos esquecendo da nossa geração. Nós também temos que preparar a nossa geração para esses dias. Para esses dias. Sabe por quê? Esses dias mesmo eu estava ouvindo um pai falando, incentivando o filho de 14 anos, que ele tinha que namorar. Tudo bem, incentiva ele, tudo isso, e de repente acontece o que tem que acontecer e depois vai questionar o porquê. Porque ainda não é hora, porque ainda não é tempo. É isso que está corrompendo a nossa geração. É por isso que tem muitos que estão dormindo. Porque o mundo lá fora tem colocado na cabeça da nossa geração que igreja é para proibir, que igreja é para ser quadrado, que igreja é para ser redondo. Tem colocado, e a nossa geração tem indagado nessas conversas do mundo atual. E às vezes até falo, pai, mãe, não, mas lá na escola estão rindo de mim, lá na escola estão falando de mim, porque eu sou crente, porque eu sou adorador. Mas você tem que ensinar, não, filho, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Aleluia, Jesus venceu. No mundo tereis aflições. A nossa geração vai sofrer aflições por causa disso? Vai. Mas nós temos que ensinar também que nós temos um Jesus que nos fortalece, que nos dá graça, que prossegue junto conosco, que está junto com a nossa geração. Só que tem muitos pais que estão deixando os filhos na janela. Janela brecha. Abriram as portas. Tem muitos pais que abriram as portas e deram a liberdade para eles fazer o que quiserem. E agora vai puxar a rédea, não dá conta mais. Por quê? Enquanto era tempo, deixou na janela dormindo. Igual diz aqui, estando um jovem por nome de Eutico assentado numa janela, caiu o terceiro do andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, foi levantado, morto. Só que para a nossa geração ainda há esperança. Só que para a nossa geração ainda há uma chance. Porque cada dia, a cada momento que nós acordamos, a cada momento que nós levantamos, nós entendemos que isso é uma oportunidade que Deus dá para nós mostrar para os nossos filhos, para a nossa geração, que ainda existe um Deus verdadeiro. Só que no meio da caminhada tem muitos pais que ainda desistem dos seus filhos. Deixa ele.
Não desiste dos seus, não. Não desiste dessa geração, não. É tempo de nós mostrar para a geração que está incomodada, que estão aí no mundo atual, vivendo aí esse comodismo, essa modernidade que o mundo trouxe, que o sistema trouxe, que tem um Deus que muda história, que muda cativeiro, que faz homem de Deus, que faz mulheres de Deus. São preceitos bíblicos e familiares que nós temos que trazer para a nossa geração. Nós não podemos colocar a nossa geração em uma janela e deixar eles lá à vontade, não. Não podemos deixar fazer o que quer, não. Hoje, se nós deixarmos a nossa geração, a geração manda em nós e nós obedecemos a geração que está aí atual. Por quê? Não respeita mais os pais. Não respeita mais os mais velhos, porque deu liberdade. Deu liberdade. Às vezes nós até perguntamos para Deus, será onde que eu errei? Na liberdade que nós damos. Às vezes tem pessoas que dão tanta liberdade que nem observam. O inimigo vai abrindo as portas e vai caminhando. Não, ele é jovem. Não, ele é adolescente, ele tem que viver. Ele tem que viver. Não, ele tem que viver, ele tem que conhecer o mundo lá. Não deixa, não. Já vi muitos pais, eu vi muita gente falar, não, meu filho tem que conhecer lá fora. Você está abrindo uma janela. Ele pode adormecer e morrer espiritual. Não, mas ele tem que viver. Como se ele não conhecer? Não deixa ele conhecer, não. Ensina ele isso aqui, conhecer palavra, conhecer Bíblia Sagrada. Investe nele, investe na presença de Deus, que tu verás que a nossa geração será outra. Só que Deus tem solução. Observamos nós no versículo 10, a Bíblia vai nos dizer que Paulo abraçando disse, não vos perturbeis que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão, comendo ainda, lhe falou largamente a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso, irmãos? Que ainda há esperança. O jovem não tinha adormecido e não tinha caído morto do terceiro andar. Por que agora ele está vivo? Porque Paulo, abraçando, viu que a alma estava nele, orando, e ele o quê? Ressuscitou, aleluia. Deus vai ressuscitar uma geração vindoura. Deus vai ressuscitar esta geração que está incomodada. Deus vai ressuscitar esse irmão, essa irmã que apostatou-se da fé, que parou no meio da caminhada. Vai ressuscitar os teus sonhos, vai ressuscitar os teus projetos, vai ressuscitar a tua caminhada. Deus vai restituir. Porque sabe por quê, irmãos? Ainda há esperança. Não perca a esperança no teu filho, não perca a esperança na tua geração, não perca a esperança na tua casa. Às vezes você está até dizendo, o meu filho está perdido, a minha filha está perdida, eu já não sei o que fazer mais. Adormeceram, morreram na fé, mas nesta noite eu vou profetizar que há um Deus no céu que pode mudar a história da tua casa, que pode mudar a história da tua família, que pode mudar a história desta geração. Não está perdido, não. Não está perdido, não. Há um Deus contemplando a cada momento, a cada história desta geração. Aleluia. Quanto tempo Deus fez aliança com o povo de Israel? Quanto tempo Deus pelejou com o povo de Israel? Promessa atrás de promessa, projetos atrás de projetos, e o povo se corrompendo, corrompia. Deus ainda tinha um projeto com aquele povo. Deus ainda tinha uma esperança com aquele povo.
Deus não desiste do seu. Deus ainda não desistiu desta geração. Por mais que tenha desagradado os olhos dele, ele ainda pode mudar a tua história. Ele ainda pode mudar a lamando que manda ras. Ora mancha mandagassuri me canta lá mandarahas. Oribiante canta lá basuri miante ramacharabacanta. Ai, mas não estou dando. Mas já não estou dando conta mais de falar. Deus vai levantar alguém para pregar. Deus vai levantar alguém para alertar lá dentro da tua casa. Você pode esperar. Você pode entender que Deus continua na posição. Continua orando, continua incentivando, continua clamando. Mas é tempo de nós tirar a nossa geração de cima da janela. Mas como assim tirar a nossa geração de cima da janela? Começar a tirar delas aquilo que ela tem atrapalhado ela de estar na presença. Não, mas se eu tirar, vão emburrar. Não, mas se eu tirar, até fala em suicidar. Não, mas se eu tirar, aleluia. Mas é tempo de nós tirar a nossa geração da janela. É tempo de nós mostrar para a nossa geração que é uma renúncia. Renunciar o que está impedindo de estar na presença, de receber o batismo com o Espírito Santo, de receber a graça, de sentir a presença de Deus. É tempo de nós tirar essa geração de cima da janela, porque se adormecer pode morrer na fé. Pode se entregar pelo mundo atual que nós estamos vivendo, este mundo que tem corrompido a nossa geração. É tempo de nós colocar autoridade sobre a nossa geração. Não pode, não vai fazer. A partir de hoje você não tem. A partir de hoje, não, mas é difícil, vai chorar. Deixa chorar. Mas você vai ver que há um Deus no céu que vai mudar a história. Mas se nós não mostrar para a nossa geração os verdadeiros princípios, se nós não mostrar, a nossa geração vai se adormecendo. E de repente pode cair da janela e morrer na fé. E morrer na fé. Só que Deus não quer que nenhum dos seus se perca. Ainda há uma esperança para o teu filho, para a tua casa, para a tua família, por teu parente, que às vezes você olhou para ele e disse, para esse já não tem mais jeito. Ainda há jeito, ainda há tempo de mudança, ainda há tempo de ressuscitar sonhos, ainda há tempo de ressuscitar projeto, porque tem um Deus no céu que está contemplando as nossas vidas. Só que é tempo de nós sairmos da brecha, de sairmos da janela. Tem muitas pessoas se adormecendo ainda. Tem muitas pessoas que parou no tempo, adormeceu, está morrendo na fé, não está percebendo. Não está percebendo, não, eu não preciso mais ir na igreja, não, eu sou uma igreja, eu fico aqui em casa mesmo. São os desigrejados, que acha que não precisa vir mais, está na brecha, está na janela, estão se adormecendo e devagarzinho vai se caindo, e de repente morre na fé. Quantas pessoas que estão se adormecendo hoje, perderam a sensibilidade de adorar, perderam a sensibilidade de estar na presença de Deus, perderam a sensibilidade, parece que virou algo comum, parece que virou algo normal, mas não é isso, não é comum, não é normal. É sobrenatural. É estar na presença, é estar no sobrenatural de Deus. Só que muitos perderam isso, essa essência, de estar no sobrenatural de Deus, de estar na graça do Senhor Jesus. Perderam essa essência, aquela vontade, aquele desejo. Se hoje você chama alguém para orar, vou ver se vai dar, vou ver se dá tempo, vou ver se eu vou, se der tempo eu vou, se eu puder eu vou.
Às vezes até pode, mas fique em casa porque perdeu a essência, estão adormecendo, estão morrendo na fé. Mas eu não estou tendo força, Deus vai te fortalecer. Mas se Deus vai me fortalecer, depende de você. Não depende só de Deus, porque tem pessoas que chegam, cruzam os braços, eu vou precisar, vou esperar Deus me fortalecer. Mas não quer esforçar. Não, mas eu já não dou conta de orar, eu já não tenho voz, mas geme. Não, mas eu não dou conta de gemer, não arrasta, mas adora, mas glorifica e exalta o nome do Deus que Ele vive. Deus não está morto, igreja. Deus não está morto, irmãos. O nosso Deus vive, o nosso Jesus vive. Tem pessoas que até hoje que acham que Jesus está pregado no madeiro, que os cravos estão encravados na mão dele. Que tem crente que até hoje às vezes carrega um crucifixo no pescoço. Jesus não está lá mais não, irmão. A Bíblia diz que ele, no sábado, ele foi sepultado e no terceiro dia ele ressuscitou e ele vive, e ele se faz presente aqui nesta noite, e você pode glorificar, e você pode exaltar o nome dele. Às vezes nós pregamos, anunciamos que ele está aqui, tem gente que ainda está frio, mas eu não estou sentindo porque estão perdendo a essência, estão adormecendo. Está na brecha. Está com um pé na igreja e outro lá no mundo, está aqui dentro da igreja, só para marcar a presença. Mas o seu pensamento está lá fora. O que você vai fazer depois do culto? O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer depois? O que está acontecendo lá fora? Você está preocupado, aleluia. Mas enquanto você adora aqui, Deus cuida lá, não precisa preocupar não. Adora, acredita, apenas creia, sinta a presença de Deus. Abre o teu coração, rasga o teu coração e deixa Ele. Deixa Ele te tomar, deixa Ele acender esta brasa que está fumegando. Ainda há uma fumaça. Já visto um ditado: onde há fumaça há fogo. Então se você ainda tem aquele desejo de ser, aquele desejo de querer, então deixa essa brasa fumegar, aleluia, fumegar, até que o fogo se acenda. Deixa Ele acender este fogo na tua vida. Mas para isso nós temos que sair da brecha. O que é sair da brecha? Renunciar. Nós temos que sair da janela. Por que é isso? Renunciar. Renunciar àquilo que às vezes está nos agradando e desagradando aos olhos de Deus. Às vezes aquele jovem estava ali na janela, às vezes estava calor pelo tanto de gente que estava ali, pelo tanto de luz que estava acesa naquele lugar. Às vezes, não, vou ficar aqui na janela. Vou ficar aqui que está mais fácil. Aqui está mais fresco. Tem pessoas assim, procurando facilidade, procurando lugar, aleluia. Não importa qual a cadeira que você está sentado, se é na frente, se é no fundo, continua adorando, continua sentindo, continua tendo a presença de Deus sobre a tua vida. Não vamos ficar procurando facilidade, não. Porque hoje está tão fácil. Se eu quiser ouvir uma pregação que eu estou sentindo no dia, eu vou lá no YouTube e procuro. Eu quero ouvir uma pregação porque eu estou sentindo triste. Uma palavra porque eu estou abatido. Uma palavra porque o meu coração parece que está apertado. Eu vou lá, não vou procurar lá. Mas quando Deus tem uma palavra para repreender, para corrigir, para te exortar, dentro da igreja não quer ouvir. Critica o pregador, critica o pastor, critica o irmão que está pregando, mas o que Deus tem para você é o que Ele está falando, não é aquilo que você quer ouvir. Por isso que nós estamos vivendo em um período de uma geração corrompida, porque as pessoas querem ouvir o que elas querem ouvir, só quer ouvir o que elas querem, mas o que Deus tem para elas não quer ouvir, não quer ouvir. É tempo de nós voltar a entender e aceitar o que Deus tem para nós. Aceitar o que Deus tem para nós.
Só que para isso nós temos que renunciar muitas coisas. Só que na renúncia às vezes vai machucar. Na renúncia às vezes nós temos que abandonar. Na renúncia às vezes dói. Na renúncia nos faz chorar. Na renúncia nos faz ir até um deserto. Na renúncia faz que nós passamos por provas. Na renúncia fazemos que nós passamos a perseguição. Mas não importa, o que basta é a graça, o que basta é a presença, o que basta é Jesus, o Filho de Deus, manifestando a tua graça sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa geração, sobre os nossos adolescentes. A partir do momento que nós começarmos a renunciar a nós, que somos adultos, que nós somos pais de família, nós vamos entender que nós também precisamos passar para a nossa geração uma renúncia. A nossa família será outra, porque tudo depende de nós, tudo depende de você. Não depende só de Deus, não depende só de Jesus, depende de você também. Depende, é uma dependência sua. Não adianta você deitar lá na tua cama e esperar. Não adianta você sentar lá no teu sofá, às vezes sentar lá na janela, ligar, esperar o ar fresco correr e falar: Deus vai vir fazer, eu vou esperar aqui. Vou esperar aqui. Vou ficar aqui, cruzo os braços. Enquanto isso, o teu filho está lá nas drogas. Enquanto isso, a tua filha está fazendo isso, está fazendo aquilo que está desagradando os olhos de Deus, mas você ainda está sentado na janela adormecido, esperando, sem fazer a tua vontade, sem fazer a tua parte. Não, mas Deus conhece, Deus me conhece, Deus sabe que não precisa eu fazer nada. Precisa, irmão, precisa. Vai dobrar teu joelho e orar. Vai jejuar, vai santificar a tua vida, e tu verás a glória de Deus sobre a tua casa, e tu verás a glória de Deus sobre a tua geração. Tu verás a glória de Deus. É tempo de nós sair desse sono profundo. É tempo de nós acordar. É tempo de nós pedir para Deus abrir as nossas visões, os nossos olhos, para que nós podemos enxergar aquilo que Deus tem para nós. Até hoje tem pessoas que têm 35 anos de crente e ainda não entendeu o projeto de Deus na vida dele. Ainda não entendeu o que Deus tem para ele. Está na mesma posição, está na mesma, está no mesmo lugar e ainda não entendeu. Mas a partir de hoje Deus quer te tirar de cima da janela desse sono profundo que você está vivendo, para viver um novo de Deus, para viver a graça do Senhor Jesus, para viver a presença dEle, para viver o que Ele tem para ti. Tem pessoas que até escolhem o que Ele quer. Deus, se o Senhor fazer isso, eu vou fazer. Senhor, para mim fazer, eu tenho que ter isso. Senhor, para mim, aleluia, não. Aprenda a viver o que Deus tem para você. A partir do momento que você aprender a viver do que Deus, a depender do que Deus tem para você, você vai entender e sentir a presença dEle. Não é o que nós queremos, não é o que eu quero, não é o que você quer, não é o que o seu filho quer. Ah, mas ele quer. Ah, mas tadinho, ele vai chamar, mas é que ele quer. Mas você está vendo que vai desagradar, que vai tirar a atenção dele, que vai tirar aquele momento que ele tem, de, às vezes você ensinar ele um versículo da Bíblia, que você às vezes vai tirar esse tempo. Ah, mas ele está pedindo tanto, mas nem tudo que ele quer você dá. Assim é Deus nas nossas vidas. Nem tudo que a nossa geração quer nós podemos dar. Às vezes nós temos até condições de dar, mas nós temos que renunciar, porque se nós entregar a nossa geração em um período tão fácil, não, está tudo fácil. Eles vão querer crescer nesse período de facilidade. Eles vão crescer nesse período fácil. E na hora do vamos ver mesmo, eles não vão querer sair desse período. Não, meu pai dava tudo. Não, minha mãe dava tudo. Mas é tempo de nós ensinar para a nossa geração
que janela não é lugar de ficar. Aleluia. Na janela não é lugar de ficar, principalmente dormindo adormecido, mas dentro da presença é o lugar que nós temos que estar, sentindo a graça, sentindo a presença, adorando, glorificando, aleluia, ministrando, estando na presença. É tempo de nós mostrar para a nossa geração, irmãos, que o Espírito Santo se faz presente na igreja e quer batizar com o Espírito, e quer batizar, quer renovar, quer restituir, quer restaurar. Mas hoje tem pais que estão ensinando para os filhos que tem TikTok, que tem o YouTube, que tem Kawaii, que tem isso, que tem aquilo, que tem Facebook, que tem isso, que tem aquilo, esqueceu de ensinar que a Bíblia Sagrada ensina coisa totalmente diferente. Que tem tudo isso, mas não ensina que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus faz alguém, que Jesus faz um pregador, que Jesus faz uma cantora, que Jesus faz um ministro do Evangelho, que Jesus faz um professor. É tempo de nós tirar a nossa geração de cima da janela. A nossa geração, irmão, está adormecida, está num profundo sono, enquanto muitos pregadores estão pregando, anunciando, e a nossa geração está em um profundo sono. É tempo de nós despertar a nossa geração, igreja. É tempo de nós orar a Deus e levantar um propósito, porque a geração é o futuro da nossa igreja, é o futuro do nosso templo, é o futuro dos tempos vindouros que estão vindo. Cadê aquilo que o seu filho tinha o desejo de ser um pastor? Cadê o desejo que a tua filha tinha um desejo de ser uma cantora? Não, mas as minhas condições não tem como de ver, mas continua orando que Deus faz. Não é as tuas condições que vai fazer, é Deus é quem vai fazer. Cadê o desejo que o teu filho tinha de ser batizado com o Espírito Santo? Cadê? Cadê isso? Perdemos isso. Perdemos essa essência. Perdemos tudo isso. A obra do Senhor, está certo que não para, porque Deus levanta. Mas se nós não ensinar as nossas gerações, o que vai ser da nossa geração? O que vai ser dos nossos filhos? O que vai ser das nossas crianças? O que vai ser dos nossos jovens que quer viver só nesse período de facilidade? Festa. Quer viver só período de festa, de comemorações. Se tiver festa, eu vou. Se tiver alguma comemoração, eu vou. Mas se você chama para ir para uma vigília, não quer ir. Para uma campanha de oração, não vai. Não quer, irmãos, não quer viver isso, não quer viver para Cristo, não quer viver para Jesus. Por quê? Acham que isso é uma coisa do passado. Não, é presente e o nosso futuro pertence a Ele. Para Ele são todas as coisas. Xarabastura mandagashuri mikandaragastribihas. Orimianta labashura mantaramandagasherebe cantarahas. Orianta labacanta labastuiante nebe comiahas. É o que está acontecendo nos dias atuais. Os pais perderam o controle da nossa geração. Mas Deus quer te orientar. Deus quer abrir a tua mente. Deus quer abrir a minha mente, para que nós podemos orientar as nossas gerações, e que possam crescer na graça, que possam crescer na presença de Deus, que possam crescer no intuito de ser um pregador, de ser batizado com o Espírito Santo, de ser alguém na igreja, de ser um cooperador, de ser um diácono, de ser um presbítero, de ser um evangelista.
de ser alguém na presença de Deus, que possa contribuir na presença de Deus. Paulo estava pregando, o que aquele jovem estava contribuindo? Estava dormindo. Não estava contribuindo com nada, nem com glória a Deus, estava num profundo sono. A Bíblia vai relatar que ele estava num profundo sono. Ele poderia muito bem estar no meio da multidão, glorificando, exaltando, sentindo a presença de Deus, sentindo a graça do Senhor. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós vamos para a igreja e largamos as nossas gerações em casa. E às vezes nós entregamos para eles um celular, uma internet e deixamos eles à vontade. Largamos lá. Não, filho, eu vou para a igreja, você fica aqui porque tamo isso, tamo aquilo, abre a janela, fica aqui. Ele entra num profundo sono. Ele vai ver o que não deve. Aproveita a oportunidade que o pai não está em casa, que a mãe não está em casa, e vai aproveitar a oportunidade de ver aquilo que não está. E o teu filho está adormecendo. Teu filho está adormecendo, está morrendo na fé. E você está vendo. E você está vendo que ele está se perdendo. Está se perdendo. Não deixa o teu filho cair morto da janela. Não deixa a tua geração, não deixa o teu filho, não. Se você está percebendo que ele está indo, definhando, que está morrendo na fé, não deixa não. Começa a buscar que Deus ressuscitar. Deus ressuscitar. Paulo só abraçou e o jovem ressuscitou. E Deus vai abraçar a teu filho, a tua filha, esta geração, no nome de Jesus. Se coloca de pé. Vamos estar orando a Deus, pedindo a Deus a graça, a bênção, glória.